Bom dia, Livaldo. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Obrigado, Nayara. Bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Vamos começar com as notícias nacionais, né, envolvendo aí, por exemplo, a CPI da pandemia, que foi aprovada ontem, né, o relatório final, depois de 6 meses de trabalho no Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. E agora, Livaldo, o que deve acontecer com esse relatório final aí saindo? Pois é, Nayara. Para onde vai? Exatamente. Ontem o Senado concluiu o trabalho da CPI da pandemia. Foi a leitura do relatório do senador Renan Calheiros, que acabou sendo aprovado por 7 votos a 4. 7 votos que já formam aquele grupo do G7, apenas o senador Eduardo Braga, que fez alguns questionamentos do MDB, porque queria a inclusão do adversário dele, governador do Amazonas, Wilson Lima, como indiciado, acabou sendo incluído e o relatório sendo aprovado por 7 votos a 4. Os 4 senadores que são aliados do presidente Bolsonaro foram derrotados nessa votação final da comissão. Agora, é para onde vai? Já que a CPI se transformou, Neyara, numa peça acusatória, tendo como principal alvo o presidente da República. 80 pessoas foram indiciadas, é isso? Exatamente, 80 indiciados, incluindo aí ministros como Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Braga Neto, da Defesa, Marcelo Queiroga, da Saúde e o ex-ministro Eduardo Pazuello. E, claro, as figuras centrais das acusações da CPI, o presidente Bolsonaro, acusado de negligenciar no enfrentamento à pandemia do governo, à pandemia do novo coronavírus, e os filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Então, tem como, eu diria, como acabou sendo decidido como elemento principal o Palácio do Planalto, o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro e principalmente os auxiliares mais próximos. Agora, que caminho vai seguir? A CPI, Neyara, não é um julgamento. Não foi feito nenhum julgamento. Foi feita uma investigação e constituído um documento, um relatório, que tem como finalidade essa peça acusatória. Ela, por si só, não define absolutamente nada, não pune ninguém. Ela apenas acusa. E vai ser encaminhada agora. Os principais encaminhamentos, os mais realistas, digamos assim, Neyara, são 2. A Procuradoria-Geral da República, ou o Ministério Público Federal, e a Câmara Federal, que são os 2 caminhos. Vão para as Assembleias Legislativas, os governos estaduais, o Tribunal Penal Internacional lá em Haia, mas eu diria que os principais alvos serão essas 2 instituições, Ministério Público e Câmara Federal. Bom, o que pode acontecer com a CPI nesses 2 órgãos, nessas 2 instituições? A princípio, nada. Porque tem como dirigentes aliados pessoais e políticos o presidente Bolsonaro. Não está no meu radar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acate o relatório e dê prosseguimento, transformando numa acusação ao Supremo. Tanto é que há integrantes da CPI que já ameaçam ingressar com ação no Supremo, já provocando o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, a Câmara Federal. Não está também no meu alcance de compreensão da política que o deputado Arthur Lira também vai acatar e transformá-lo numa peça norteadora de um pedido de impeachment do presidente da República. Eu entendo que, a princípio, representa um desgaste político do presidente, mas não terá uma consequência punitiva, pelo menos no curto prazo. Não vejo isso, Nayara. Ok, e a gente tem, inclusive, uma reportagem sobre esse assunto, né, Livaldo? A reportagem que o SBT cobriu detalhes da aprovação do relatório na CPI da pandemia. Acompanhe aí. Os 11 integrantes da comissão, os 5 suplentes e outros 6 senadores convidados tiveram 15 minutos para falar antes da votação. No relatório final também foram indiciados o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. O senador governista Luiz Carlos Reins e outros 2 membros da CPI apresentaram relatórios alternativos. A origem desse vírus é duvidosa e pode ter aspectos de bioterrorismo,
terrorismo. Mas aqui tudo foi silenciado. Está no meu relatório as 284 pesquisas com hidroxicloroquina no mundo e 137 com ivermectina. Não é factoides. As afirmações foram contestadas pela comissão. O senador Reiser reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou o indiciamento de Luiz Carlos Reis como um excesso. E no fim da tarde, Renan Calheiros voltou atrás e retirou o nome de Reis da lista. No final, foram pedidos 80 indiciamentos. O presidente Jair Bolsonaro foi associado a 9 crimes, entre eles incitação ao crime e epidemia com resultado em morte. Também foram indiciados os ministros Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Walter Braga Neto, da Defesa e Marcelo Queiroga, da Saúde. A lista tem ainda os ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, com 5 crimes, entre eles o emprego irregular de verbas públicas e comunicação falsa de crime. E políticos como o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, com 4 crimes, entre eles formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Além dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, os 3 por incitação ao crime por disseminação de fake news. Foram enquadrados neste mesmo crime os deputados federais Osmar Terra, Bia Kicis e Carla Zambelli, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e empresários como Luciano Hang. Também foram indiciados nomes ligados ao Ministério da Saúde: Elcio Franco, ex-secretário executivo da pasta, Roberto Dias, ex-diretor de Logística, e Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina. O relatório incluiu ainda pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais após ele associar em uma live na última quinta-feira a vacina contra a Covid ao desenvolvimento do vírus da AIDS. É isso. Vamos mudar de assunto agora? Vamos sim. Uma notícia boa para o presidente e também para o vice Hamilton Mourão, né, era só para fechar esse tema nacional, é que o Tribunal Superior Eleitoral está apresentando uma tendência de rejeitar a ação movida pelos adversários do presidente em 2018, que pedem a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão em decorrência de crimes de redes sociais, fake news na eleição de 2018. Já há 3 votos contra a tese para rejeitar a tese e garantir os mandatos do vice-presidente e do presidente da República. Basta mais um voto, que deve acontecer amanhã, quando a sessão do TSE for retomada, para jogar por terra essa ação que pedia a cassação do presidente e do vice, do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, então vamos falar agora de orçamento 2022, já começou a tramitar, né, o processo lá junto à Assembleia Legislativa? Se no primeiro semestre tem a lei de diretrizes orçamentárias, no segundo é a lei orçamentária anual. Essa lei já está na Assembleia, essa proposta de lei, tramitando, já acolhida na Comissão de Finanças, que é dirigida pelo deputado Henrique Pires, que ontem já se reuniu na comissão e definiu uma espécie assim de calendário, um calendário que prevê audiências públicas, discussões com os poderes, enfim, a formatação da lei orçamentária para 2022. A novidade aí, Neyara, é exatamente uma proposta de emenda à Constituição, que não é mais uma proposta, já é uma emenda à Constituição estadual já promulgada e que prevê mudanças que facilitam a liberação dos recursos das emendas parlamentares para que elas cheguem rapidamente ao objetivo, no caso, aos convênios, aos municípios, às indicações feitas pelos parlamentares. Os parlamentares que terão também um acréscimo no valor destinado ou indicado no orçamento para 2022, já chegando a R$2 bilhões. Menos burocracia no orçamento é a novidade e a tramitação já começa. O relator provavelmente será o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Henrique Pires, do MDB. Ok, então.
Obrigada pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. E amanhã a gente te espera aqui. Com certeza, Nayara. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Obrigada.